deste dia que o Senhor nos proporciona estarmos aqui juntos para refletir sobre um tema tão importante. E antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar, que tem, talvez tenha alguém aqui que não nos conheça, tá bom? Eu sou o pastor Hamilton e essa é minha esposa, a missionária Ana Paula. Nós somos casados há 27 anos, temos 2 filhas, uma já está casada e a outra está no processo. Se encaminhando, louvado seja Deus por isso, bendito seja Deus. E desde o ano passado nós temos nos preocupado, porque é intuito de cada pastor de igreja ensinar todo o desígnio da palavra de Deus às suas ovelhas, ao povo do Senhor. Daí então houve uma preocupação nossa quanto a esse tema sobre a relação sexual do casal cristão. E aí a gente preparou, estudou um pouco para nós darmos um curso de noivos, que aconteceu ano passado, para alguns casais que estavam prestes a contrair o matrimônio. E depois disso também teve uma conferência de mulheres, em que minha esposa, ela ministrou aqui na nossa igreja. Então, ela tem pesquisado também bastante, e ela vai indicar alguns livros em que ela encontrou algumas coisas que nos ajudam, E talvez nas perguntas que nós vamos pensar aqui, que foram trazidas para nós respondermos, ela tenha mais propriedade de responder do que eu algumas coisas, principalmente porque mulher, você sabe, tem mais curiosidade do que homem em muitos aspectos dessa natureza, tá bom? E então foi proposto a nós isso, e este ano é o primeiro seminário de casais que nós estamos realizando. Antes nós tínhamos seminários de família. Aí nós procuramos trazer temas acerca da família e coisa e tal, mas resolvemos então trabalhar um pouco com os casais da nossa igreja acerca da edificação dos cônjuges. E este ano é que está sendo realizado esse primeiro seminário de casais. E aprove então a nós estarmos sendo responsáveis por esse tema. Por quê? Porque é um tema importante, visto que o sexo tem sido atacado grandemente desde muito tempo, mas muito mais agora em nossa época, devido à ideologia de gênero e outras coisas mais. Então, é uma preocupação do pastor saber quem é que eu posso convidar para falar sobre isso na sua igreja, visto que este tema ainda tem uma certa ambiguidade em nosso meio, tá bom? Algumas coisas estão bem definidas, mas outras coisas não. E aí nós encontramos pastor que defende tal posição e tal linha, e nós encontramos pastores que não defendem essa linha que esse defendeu. Aí a gente fica na dúvida, não é? Em quem a gente vai acreditar? Vocês já pensaram nisso? Você imagine só, por exemplo, pastores de renome, da mesma denominação. Um tem uma posição sobre determinado assunto da Bíblia, e o outro tem outra posição. Aí, qual deles está certo? Não é? Qual está com a razão? Aí é onde a gente precisa ter o cuidado de buscarmos nos fundamentar na palavra de Deus, que é a regra de fé e prática do cristão. É a Bíblia Sagrada. Não é o que eu acho, nem o que eu penso, nem o consenso entre nós que vai definir aquilo que nós devemos viver diante de Deus, mas é a palavra de Deus que deve ser a regra de fé e prática do cristão. Amém? Glória a Deus. Então, diante disto, a gente vai introduzir esse tema aqui, a sexualidade bíblica. E aí a gente denota a importância de falar disso, justamente porque no mundo tem ensinado muita coisa errada, e possa ser que isso seja inculcado na mente de vocês, e nós temos o cuidado de não deixar isso acontecer. Nós queremos ter esse cuidado. Há muita vulgaridade, há muita distorção, há muito abuso, há muita libertinagem, e existe até uns que têm o cognome de cristão e estão desviando o povo de Deus das práticas certas para as práticas imorais. Mas a gente vai tratar isso bem direitinho. Pode falar. Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus amados irmãos, como ele já falou, eu tive que pesquisar bastante. Esse tema
é bem vasto, né? Se você fizer uma pesquisa na internet, vai aparecer de tudo. E aí nós pensando no melhor para a Igreja do Senhor, para uma literatura onde nós pudéssemos estudar, pastores que zelam, né, pela doutrina do Senhor. E aí eu vou indicar, dizer para vocês, para a gente fazer essa palestra, onde a fonte que a gente buscou, né? Primeiro, na palavra do Senhor, na Bíblia. Depois, eu consegui esse livro aqui, que é Mulheres e Sexo, de Larissa Ferraro. Ela veio pregar na Consciência Cristã, e eu tive a oportunidade de comprar esse livro lá, muito bom. Também outro livro muito bom para a leitura, que é O Ato Sexual, O Ato Conjugal, de Tim e Beverly. Aqui é um pastor que ele explica detalhadamente o ato sexual, certo? Sem pornografia, à luz da palavra. E outro livro que eu adquiri também recentemente, ele veio pregar na Consciência Cristã, que é o pastor Dave Merck e sua esposa, e ele fez esse livro, e o nome do livro é Casamento, Nota 10. E eu gostei muito da capa do livro, eu gosto muito dessas de rosas, né? E esses dois pombinhos aqui me chamou a atenção e eu adquiri o livro. E é um livro muito edificante. E então eu fiz a pesquisa dessa palestra nesses livros e na palavra do Senhor. Amém. Aí vocês desse lado aqui, se vocês estiverem assim um pouco difícil de me ver por conta desse tripé, vocês podem passar para cá, tá bom? Fica à vontade para se transferir do lado de cá, para a gente ficar à vontade aqui, em nome do Senhor Jesus. Bem, eu vou partir do seguinte, eu vou colocar algumas definições básicas, depois desses conceitos, a gente vai para as perguntas e respostas. Muitas perguntas. Graças a Deus. Não é? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, a caixinha já está aqui, mas você pode fazer e entregar aí os irmãos do ministério, que eles chega até nós, tá bom? E possa ser que no decorrer da palestra você já seja esclarecida a sua dúvida e você nem precisa fazer a pergunta. Mas caso não se constranja, porque a caixinha está aqui. Amém. Eu vou fazer melhor. Eu vou pegar as perguntas e vou devolver a caixinha. Glória a Deus. Deixa aqui para a gente avaliar. A coisa é grande. Bem, definições básicas. Sexualidade. O que é que a gente entende por sexualidade? Sexualidade, tá bom, ela faz referência ao conjunto de condições anatômicas, fisiológicas e psicológicas que caracterizam cada sexo. Nós, homens, temos uma fisiologia e uma anatomia própria dada por Deus. E as mulheres também têm sua anatomia e fisiologia também própria dada por Deus. Temos também uma mente. Mente de homem é macho. E mente de mulher é fêmea. Simples assim, não é? Foi isso que Deus deixou para nós, tá bom? Então, nós temos isso. Isso é que caracteriza o sexo. É interessante que numa palavra que eu ministrei aqui, eu falei sobre um documentário de um homem acerca dele combater a ideologia de gênero. Ele saiu perguntando às pessoas o que é uma mulher. Pode procurar no YouTube isso, é muito interessante, tá bom? Que isso faz parte da defesa da fé também. O que define uma mulher? O que é uma mulher? E ele saiu perguntando para um monte de gente. Ele perguntou para um homossexual: o que é uma mulher? E ele olhou para ele, o homossexual disse: você deveria perguntar a uma mulher. Ele disse: mas você não quer ser uma? Como é que você não sabe o que é mulher e você quer ser uma? Foi para um professor de universitário que defende essa questão da homossexualidade e perguntou para ele também: o que é uma mulher? Diga assim, alto bom som. Aí o professor se sentiu constrangido com a pergunta e disse que essa pergunta seria um pouco assim, no sentido homofóbico. Ele disse: não, eu só estou querendo saber o que é uma mulher. Me dê uma definição de mulher. Irmãos, para nós isso está claro. Mulher tem isso e homem tem aquilo. E foi assim que Deus definiu. Tá bom? Homem tem esse tipo de órgão e é isso. E mulher tem esse tipo de órgão e é isso. Acabou-se. Foi assim que o Criador fez. Ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança,
macho e fêmea. Acabou-se. Não tem outra definição para isso, não. Agora, os homens querem inventar outras coisas para justificar o seu pecado e sua inclinação pecaminosa e tentam colocar outras coisas diante de nós. Mas a verdade de Deus é absoluta, irmãos. Bem, esse é o conceito. Aí, quem foi que criou o sexo? Bem, eu já falei para vocês aqui, acabei de dizer, tá bom? Gênesis, capítulo de número 1, Deus criou a sua imagem e semelhança, Deus criou homem e mulher, algumas traduções vão dizer macho e fêmea, tá bom? Ele criou, então, com base nisso, nós entendemos que ele criou o macho e a fêmea, então o sexo foi criado por Deus. Agora, uma pergunta interessante que a gente podia fazer era, por que Deus não criou os dois ao mesmo tempo? Por que ele teve que criar o homem primeiro e depois a mulher? Se ele poderia ter criado os dois ao mesmo tempo, poderia ter feito assim, não poderia? Se a gente entende que Deus estabeleceu um plano de salvação antes da fundação do mundo, a criação do homem foi pensada, foi bem planejada. E nós não podemos anular isso, a sabedoria de Deus. E aí ele criou o homem primeiro. E depois ele cria a mulher. E ele cria a mulher dizendo que não é bom que o homem esteja só. E aí ele faz uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí nisso vem a questão do propósito de Deus ter criado o sexo, que primeiro é procriação. Logo no capítulo 1, verso 28, Ana Paula está com a Bíblia aberta, o texto bíblico vai dizer que Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea, criou e disse, sede fecundos e povoai a terra. Então havia um propósito, o propósito de multiplicar os seres humanos sobre a terra, de multiplicar a imagem de Deus sobre a terra. E ele fez isso, tá bom? Se ele criou com esse propósito, e nós sabemos que homem e mulher nascem agora, após a primeira criação do primeiro homem, através da relação sexual, foi ele que planejou isso. Foi ele que determinou isso. Que tem que ser desse jeito. Não existe outro meio, e a gente sabe disso. Está diante de nós isso, não é? Então temos aí, esse é o primeiro propósito. O segundo é a questão da complementariedade. Lembra que eu falei que Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só, e que a gente complementa um ao outro? O que falta em nós tem em nossa esposa, o que falta em nossa esposa tem em nós, e a gente, quando se une, torna-se um só. Esse é o propósito da complementaridade. Tem isso. E o terceiro é a questão do prazer, de delícias mesmos. Provérbios diz que a gente deve desfrutar a vida com a mulher da nossa mocidade. Aí o livro de Cantares vai falar do amor, vai falar das delícias, que é a relação sexual, e que realmente é bom, irmão, é um negócio tremendo. A gente se treme todinho mesmo, literalmente. Não é verdade? A gente geme, irmão. Tem essas coisas, então tem esse propósito também, tá bom? Como finalidade para alegrar o nosso coração. E todo mundo sabe que isso é real para nós, tá? Então, quem criou o sexo foi Deus, ele criou com esses propósitos todos, mas aí entrou o pecado. E quando entrou o pecado, houve a distorção de tudo. Aí eu quero lembrar, de imediato, a doutrina do pecado diz respeito à entrada do mal em nossa natureza, que maculou todas as áreas do nosso ser. Todo o nosso ser foi maculado pelo pecado, tá bom? Todo o nosso ser. O que você pode imaginar que tem no ser humano está manchado pelo pecado. E aí, diante disso, veio a perversão da sexualidade. E o que foi que aconteceu, então? Veio a questão do adultério, veio a questão da fornicação, tá bom? Fornicação diz respeito ao sexo fora da esfera do casamento, entre solteiros ou entre um casado e um solteiro. O adultério é com respeito a casais, a quem é casado. Veio o bestialismo, que é relação sexual com animais. Veio a pedofilia, sexo com crianças, com menores. Necrofilia, prática sexual com gente morta, com cadáveres. Veio a homossexualidade, sexo com pessoas do mesmo gênero, não é? Depois veio sodomia é relação sexual anal. Depois veio masturbação, que é a questão de praticar sexo sozinho.
Então, tudo isso é uma deturpação da sexualidade por causa do pecado. Tá bom? Isso vem desde os tempos da criação. As cidades de Sodoma e Gomorra foram deixadas como exemplo do juízo de Deus porque ela se entregou à imoralidade sexual, à prostituição. Eu vi uma pessoa ministrando a palavra do Senhor no YouTube e ela falou que não foi o pecado da homossexualidade, da sodomia que destruiu Sodoma e Gomorra, foi o pecado da soberba, porque ela leu um texto no livro dos profetas que falava sobre isso. Só que Judas, irmão do Senhor, escreveu sobre o juízo de Sodoma e Gomorra, e ele disse que as cidades dela, Sodoma, Gomorra e cidades circunvizinhas, foram destruídas por causa da prostituição. Esta é a verdade de Deus para nós, tá bom? Bem, aí temos isso aí. Aí, falando agora sobre relação sexual, o que nós temos? Nós temos o seguinte. Aqui vai entrar uma pergunta que... Licença. Tem uma pergunta aqui que já dá para encaixar, para você não ter que explicar e depois eu fazer a pergunta. Tá bom? Tá bom? Tá. Vou fazer as perguntas. Se eu souber, eu respondo. A pergunta é o seguinte: pode o casal praticar sexo anal e oral? Eita. Bem, vamos pensar, tá bom, para responder isso aí logo na relação sexual natural, aquilo que Deus criou para nós. O conceito de relação sexual natural tem a ver com a anatomia e fisiologia de cada um dos sexos. Então, a gente compreende muito bem isso, até pelo exemplo da própria natureza, tá? Você pega animais, macho e fêmea, aí você vai perceber que eles se atracam. Eu não sei como é que diz que o animal faz. Acasalam. Alguns acasalam, outros desacasalam, outros fazem alguma coisa, sei lá. Mas até nisso a gente observa, tá bom? Então, o que foi proposto para os animais, né? O animal macho tem o órgão genital masculino presente. E a fêmea tem o órgão genital feminino presente. E o que eles fazem? Juntam os dois. Pronto. Simples assim. Tá bom? Então, por instinto natural, a gente já percebe o que é uma relação sexual natural. É dessa maneira. O sol foi feito para o dia e a lua para a noite. Então, o órgão sexual masculino foi feito para o órgão sexual feminino. Esta é a relação sexual natural. Tá bom? Bem simples assim, Deus nos ensina esta realidade para nós. Tá bom? Aí, relação sexual anal. A gente já encontra na Sagrada Escritura a proibição. Deus é contra isso, Ele abomina estas coisas, e Ele coloca os mandamentos disto. Então, Ele fala em Levítico, no Deuteronômio 22, dizendo: com homem não te deitará como se fosse mulher, isto é abominação. E depois Ele diz também que o juízo sobre quem comete esse tipo de pecado é a morte. Ele fala isso, deve ser morto quem pratica esse tipo de relação. Não é? Ele fala sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, tá? Tem um verso onde o Senhor diz que nem os impuros, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Sodomitas é quem pratica relação sexual anal. Herdam ou entram no reino dos céus. Então, a Bíblia é clara sobre sexo anal, tá bom? Só que existem alguns pastores que não colocam isso como um pecado mais, irmãos. Estão relativizando a Escritura. Estão falando que isso é mais uma questão de higiene. E a razão de ser é porque o órgão do ânus foi feito para excretar e não para penetração. A ciência atesta isso aí, tá bom? Mas aí o que o homem procura fazer? Ele procura criar meios para continuar pecando na prática disto. E o que ele faz? Ele diz: use camisinha, faça
uma lubrificação, porque o negócio não é natural, senão não vai dar certo. Faça uma lavagem todinha, fique limpo por dentro para poder fazer estas coisas. E outras coisas mais. Então, isto, irmãos, é a obstinação pelo pecado. Tá bom? Mas, de antemão, para todos nós, ficou entendido, o sexo anal é pecado, é condenado por Deus. Aí, uma observação. Às vezes, nós pensamos que só quem pratica sexo anal é gay. E não é isso que a palavra diz, não, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 6, fala de efeminados, que são os gays, e fala de sodomitas. Então, tem casal que faz isso. E isso é pecado. Tá bom? É pecado. Agora, você quer acrescentar alguma coisa? Isso é tão sério, irmãos, que a gente acha que não, né? Não, isso não acontece, mas acontece sim no meio cristão. E principalmente com mulheres, casais onde às vezes só a mulher é cristã, o homem não é cristão, e aí ele vem com a mente toda contaminada e quer justamente praticar esse tipo de sexo com as mulheres, né, com as suas mulheres. E tem mulher sofrendo muito com relação a isso, porque essa região, os médicos mesmo aconselham, né, eles dizem que não é um local, é cheio de bactérias, embora, como o Hamilton falou, né, que você vá lavar, mas você faz uma higiene, mas a região em si ela é contaminada, né? E a gente sabe que é um local onde ele não foi feito, né? Deus não criou ele para que entrasse nada, simplesmente que saia, né? Porque é por lá que todos nós sabemos que é por onde a gente faz as nossas necessidades. A gente quer fazer cocô, tem que, né? Só tem um meio. Então, assim, se você parar um pouco para pensar, é por conta do pecado. O pecado não deixa com que as pessoas raciocinem, porque não é um local adequado, né? Se você fizer uma fissura, aí tem questão de bactérias, e tem homens que vai ter relação com a sua esposa e ele quer praticar o sexo anal e depois praticar o sexo na vagina, e aí o que é que acontece? Acaba contaminando, e tem tem casos até da bactéria, ela penetra na corrente sanguínea e dá até um ataque no coração, e a pessoa já veio pessoas a óbito por conta disso. Aí você pensa, será se Deus, que pensou em tudo quando criou o homem e a mulher, ele permite algo desse tipo? Mas aí o pecado distorce tudo e essas coisas acontecem. Eu quero crer que aqui no nosso meio, né, onde nós somos crentes, os maridos não passam pela sua cabeça de convidar a sua esposa ou até forçá-la a praticar esse ato, porque é muito sofrimento para a esposa, porque nesse local não há lubrificação. Então, a situação é bem grave, né? E Deus, sabendo disso, Ele não permite, mas o pecado distorce tudo e faz com que as pessoas pratiquem isso. Não só homem, mas também pode ser que tenha alguma mulher aqui não, alguma mulher que pense algo e tenha prazer nisso também, devido ao pecado, porque o pecado, irmãos, ele cega o entendimento do homem e ele sujeita, escraviza o homem para praticar coisas abomináveis, tá bom? E não é de hoje que a gente encontra assim, alguns relatos no meio de médicos, enfermeiros, de pessoas que foram internadas porque inseriram um determinado objeto e ficou preso lá dentro. E, meu Deus, o que é isso? Aí teve que ir para o hospital para fazer um procedimento para poder ficar livre deste mal. Então, existe isso, tá, irmãos? A coisa é grave mesmo. Bem, mas agora vamos pensar, entendido o sexo anal, todo mundo concorda com isso, agora vamos pensar no oral. O oral é que é um gargalo na mente de muita gente, tá bom? Assim, então, esse oral, muitos pastores
ficam indecisos em afirmar se pode, se não pode, e colocam alguns argumentos para que o casal venha decidir se ele deve praticar esse sexo oral ou não. E o que é o sexo oral? O sexo oral é o uso da boca, tá bom, no órgão genital de um ou de outro. Isso é o que é comumente entendido por sexo oral. Sexo oral não tem a ver com você fazer carícias ou beijar o pescoço da esposa, os seios da esposa, a barriga da esposa, a perna da esposa, não. Tem a ver diretamente, tá bom, em colocar a boca no órgão genital. Isso é o que a gente define como sexo oral, tá bom? Aí precisamos pensar, é pecado, não é pecado? Então, alguns pastores, tá bom, olhando e vendo a Escritura, não declarar abertamente isso, é como se eles dissessem assim, que ficou para o homem definir ou decidir isso. Já tem um ou outro pastor que ele diz claramente, tá bom, que isso não é correto e que Deus não fez a nossa boca para este tipo de uso. E ele considera isso, então, uma violação e um pecado. Nos que argumentam sobre essa questão de usar a consciência, ser como um acordo e ter paz, eu até entendo que eles possam apresentar estas coisas por conta de que na Escritura não tem algo definido claramente. Mas a gente precisa pensar algumas coisas. Primeiro, vamos pensar na questão de mútuo consentimento. O homem concorda, a mulher concorda, vamos fazer? Pronto, se a gente concorda, então vamos fazer. Mas de onde a gente tira isso? Aí alguns querem apresentar o texto de 1 Coríntios 7, onde fala de mútuo consentimento. 1 Coríntios, capítulo 7. Os versos iniciais vai tratar sobre o relacionamento entre homem e mulher. Aí Paulo diz que por causa da impureza, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Então, o marido concede à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Está falando da relação sexual, tá bom? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Incontinência significa não estar fazendo relação sexual, não estar praticando o sexo entre o casal. Então, Satanás pode tentar você, aí por isso pode ocasionar adultério ou masturbação. São laços do inimigo, tá bom? Bem, mas essa questão de mútuo consentimento, então eles usam esta palavra para definir que o casal vai decidir o que deve ser feito. Só que aí a interpretação, segundo a regra da hermenêutica, está errada. Por quê? Porque o mútuo consentimento aqui não é em relação ao sexo, ou o que vamos fazer. É em relação a parar para orar. É isso que o texto diz, tá bom? Se separe por mútuo consentimento para vos dedicar à oração. Então, mútuo consentimento não é para fazer sexo ou como fazer sexo. O mútuo consentimento aqui é para parar de fazer o sexo para dedicar à oração. É isso que o texto bíblico diz. Você pode ler adequadamente e ver que é isso, tá bom? Então, o texto não diz que eu tenho que conversar com minha esposa, você concorda, eu concordo e vamos fazer isso. Não, o texto está falando isso não. O texto está falando que você precisa suprir a necessidade da esposa, e a esposa precisa suprir a necessidade do esposo em termos de relação sexual, mas não diz o que vamos fazer na relação sexual, e temos que ter mútuo consentimento para fazer isso. O mútuo consentimento é para parar, para dedicarmos à oração. É isso que o texto diz. Tá bom? Aí, outro argumento é a questão da consciência, não é?
A consciência do ser humano, como também as demais faculdades dele, eu disse no início que ela foi maculada pelo pecado. Então, colocar alguma coisa para a consciência humana decidir algo tão vital e que pode trazer consequências espirituais sérias, é um grave erro. Por quê? Porque a nossa consciência, ela está maculada pelo pecado. E a gente pode observar isso nos seres humanos que não são cristãos. Eles praticam essas coisas e outras coisas mais. A consciência deles está pesada? Não. Não pesa. Porque as consciências deles estão contaminadas pelo pecado. E pode ser que a nossa consciência também seja assim. Tá bom? Eu posso dizer para a minha consciência, está tudo bem. Minha esposa pode dizer, está tudo bem. Pronto, se está tudo bem, vamos embora. Mas aí, o que a gente passa a praticar, será que é do agrado de Deus? Vocês não acham que se Deus quisesse que isso acontecesse, Ele deixaria isso mais claro para nós, para não haver essa confusão toda? Será que Deus não deixaria da Escritura algo tão assim, bem batido, para a gente não ter essa confusão toda? Existe um texto na carta aos Romanos que diz que aquilo que não provier de fé é pecado, irmãos. E obviamente Deus não ia deixar que a nossa consciência tomasse uma decisão tão importante, visto que ela está maculada pelo pecado. Nós devemos tomar nossas decisões de acordo com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus não apresenta, não estimula, e há uma dúvida pairando sobre isso, a melhor coisa a fazer é se abster destas coisas. É o caminho mais seguro. Ana Paula quer dizer alguma coisa? Pode dizer. Como a palavra do Senhor não fala claramente, eu achei interessante, numa pesquisa que eu fiz, o que os homens de Deus pensam sobre esse assunto. Eu fui buscar. Primeiro eu conversei com ele e fui atrás de saber os outros, né? E eu encontrei o pastor Hernando Dias, e ele fala da minha pesquisa. Ele foi o único que tomou posição. Os outros ficaram assim, sem se posicionar claramente. E o interessante, eu até anotei aqui para dizer para vocês o que ele disse com relação ao sexo oral, né? Ao sexo oral. Ele disse assim: se Deus tivesse a intenção que o sexo fosse oral, estaria escrito de forma bem clara, dizendo que o sexo é na genitália, mas também é via oral, que esse não é o caso. Então, o que é que acontece? Não existe claramente na Bíblia. E o que as pessoas ultimamente têm recorrido é ao livro de Cantares. E pega o livro de Cantares, porque lá Salomão ele fala do corpo da mulher, né? Da cabeça aos pés. E outra coisa que eles distorcem também é com relação... Salomão vai dizer que o umbigo da sua esposa é uma taça redonda, né? Taça se coloca vinho. E algumas pessoas dizem, que eu achei um absurdo, é que a Bíblia lá do Antigo Testamento, ela foi escrita no hebraico. E eles dizem assim, que no original, a palavra por umbigo ali não é umbigo, é vagina. E eu escutei várias pessoas que fizeram teologia e comentam sobre isso. E eu fiquei me perguntando, e eu disse, eu vou buscar. Eu quero saber se lá no original é umbigo ou é vagina. E aí eu chamei a Milton e a gente foi pesquisar. E a gente pegou o original. E quando eu cheguei lá no original existe umbigo. Não existe outra palavra. Então, o que é que as pessoas estão fazendo? Eles querem praticar e querem colocar dentro da palavra para dizer que tem base bíblica. E não tem. Eu não sei, a não ser que essa pessoa venha me provar, mas no original, a palavra lá é umbigo. Pesquisa, Hamilton, vê se não tem. Ele falou, não tem, não existe essa palavra aqui. É umbigo mesmo, certo? Então, assim, já há essa distorção. Aí eles pegam o Cantar de Salomão, né? Que Cantares, quem fez teologia sabe, que é um livro de poema,
né? E tem muita alegoria. E quando a gente vê na hermenêutica, na exegese, você tem que, não é trazer para dentro da palavra, você tem que arrancar de dentro da palavra o sentido verdadeiro. E não tem nada a ver. Em Cantares existe uma poesia de Salomão fazendo para a sua sunamita, mas ali não tem base bíblica para se praticar sexo oral. Sem falar que, nas minhas pesquisas, eu descobri com relação às bactérias que o nosso corpo tem. E na boca, nossa boca, tem mais bactéria do que no órgão genital. Certo? Então, assim, não é que lá, o local lá é mais contaminado. Não, a boca, ela contamina mais. Aí vamos pensar, irmãos, se Deus assim permitisse, né, que fosse feito esse tipo de sexo. Aí veja só, você entra no site do Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde vai liberar, né, para você ter relação sexual, usar camisinha e tudo. Aí lá tem dizendo assim, para você praticar sexo oral, existe, para você se prevenir de doenças, tem que usar um preservativo, tem que fazer isso, isso e isso. Outra coisa, se você vai praticar um sexo oral e na sua boca, assim, uma cárie no seu dente, ou você tem alguma fissurinha na sua boca, e você coloca lá, isso tanto do homem quanto da mulher, coloca a sua boca no órgão genital do homem, ou o homem coloca no órgão genital da mulher. Quando junta as bactérias e os fungos, que para cada região tem tipo assim, na nossa boca tem a saliva. Então, a saliva, ela é apropriada para estar na boca. Lá ela vai proteger de muitas coisas, até o esôfago. Quem é da área de medicina? Cadê a Audita aí? Qualquer coisa, tu... É justamente para proteger. Então, a saliva, tudo isso é normal. Quando você vai para o órgão genital da mulher, tem lá a lubrificação que sai da mulher, que mulher sabe disso, né? É uma região molhada, e ali tem muitos fungos. Por isso que a mulher, quando vai para a Valéria aqui, que é enfermeira, sempre tem que ir para o ginecologista, e às vezes você está com a cândida, e a ginecologista passa ali uma pomadinha para você. Então, assim, são bactérias, são fungos da região. Aí, o que é que acontece? Você vai fazer esse tipo de sexo. Aí, você joga da boca para a região. Então, sai contaminando tudo. Então, você acha que Deus, criador do ser humano, Deus ia permitir? Irmãos, eu não creio que Deus ia... Se lá no Antigo Testamento, quando Deus pedia para que eles fizessem a circuncisão, tinha todo um cuidado. E olha que naquela época nem tinha tanta higiene como tem hoje, mas Deus pensava em tudo isso e Deus ia permitir que isso acontecesse. Eu creio muito na perversão do que Deus criou biblicamente. Aí o que é que acontece? Pessoas estão usando a palavra do Senhor para dizer, porque a Bíblia não deixa claro, e usa da consciência, como o pastor falou. Mas se a minha consciência está cauterizada e eu sinto paz não é um sentido, não é uma posição de Deus. Eu posso estar querendo e ter paz, e eu estar toda errada e trazer paz. Então, eu estou me enganando. Era só isso que eu queria deixar claro diante da minha pesquisa que eu fiz. E eu tomei uma posição. Esses homens de Deus, só um tomou posição, e eu disse, eu preciso tomar uma posição, porque eu preciso ensinar minhas irmãs. E a minha posição é que o sexo oral não é permitido por Deus. A minha posição que eu defini de hoje em diante nas minhas pesquisas. Pastor, há um tempo atrás, a gente falou sobre isso, acho que foi no Ministério de Daniels, e Assis, ele viu uma pesquisa que nos Estados Unidos o número de câncer de garganta tinha aumentado nos homens lá. E quando foi feita uma análise, foi visto que a maioria dos que estavam com câncer foi justamente porque tinha uma prática de sexo oral.
Então a gente observa que tanto não é lugar, tanto da boca para o local tem, como do local para a boca também ele consegue jogar, né, suas bactérias e ser prejudicial. É Então, algo perceptível para nós. E quando a gente fala sobre essas questões de bactérias, que isso existe, a gente precisa entender que Deus, Ele criou tudo. Ele criou a mosca, Ele criou o pernilongo, Ele criou a bactéria, porque são úteis para um propósito que Ele estabeleceu. E Ele colocou certas bactérias em determinados lugares para que elas pudessem agir ali em benefício de algo. E a gente precisa entender isso, tá bom? Nós precisamos entender isso. Aí, realmente, nós transferirmos uma bactéria de um local que Deus estabeleceu para estar para outro local, ela vai causar um dano. Isso é fato, tá bom? Aí eu não preciso ser um doutor em medicina para contemplar estas coisas, não. A gente sabe disso, não é? A gente entende isso, porque Deus, Ele é o Criador, irmãos, e Ele estabelece estas coisas para que a gente fique atento a isso, tá bom? Tem isso, não é? Então, esses argumentos que são colocados, a questão da consciência, do consenso mútuo, é um argumento falho, porque repousa sobre o homem decidir. E nosso coração ainda está contaminado pelo pecado, apesar de sermos regenerados. Tá bom? E isso pode ser visto por qualquer um de nós nas questões maldosas que ainda existem em cada um, como também até nesse tipo de relação, onde a gente sempre quer tentar fugir do padrão e ir além. A nossa carne pecaminosa deseja estas coisas, tá? E a gente precisa se policiar quanto a isso. Bem, aí é isso que a gente define. E como o Hernando Dias Lopes foi o único que a gente encontrou, pode ser que tenha mais, tá bom? Eu também sou da linha dele. Aí, o que me fez mais pesar sobre isso também é a questão do número de sexólogos cristãos que tem na internet ensinando estas coisas. A Bíblia diz que nos últimos dias surgirão falsos mestres, que seguiriam suas próprias concupiscências e desviariam o povo de Deus e fariam o comércio do povo do Senhor. E tem alguns sexólogos cristãos que estão usando o livro de Cantares e outras porções das Sagradas Escrituras para que haja a prática destas coisas. Aí, além de fazer isso, eles também propõem o uso de cremes, de gels, perfumados e etc., para aliviar o odor, né? E então você ficar mais à vontade para a prática do sexo oral. E aí eles acabam colocando lá a propaganda deles e dizendo: compre que eu estou vendendo. E tem uma multidão de mulheres e homens comprando estas coisas e fazendo uso disso. Claramente se vê, tá bom, que esta pessoa, ela é um falso mestre dos últimos dias. E para vocês terem ideia de como a coisa acontece, começa sempre com um tipo de palavreado, com o passar do tempo, que aquilo já está batido e que é preciso uma novidade, sempre tem uma novidade. Parece a teologia da prosperidade ou das igrejas neopentecostais, todo mês tem que ter uma novidade, senão o povo não fica. Então eles também querem sempre apresentar uma novidade, algo novo que pode trazer plenitude de alegria nesta área sexual para o casal cristão. Então eles ficam também, sabe, inovando, falando novas coisas e mostrando novos produtos e objetos e dizendo até que você pode fazer uso disso para o seu bem, porque Deus criou o sexo para você ter prazer. Então existe isso. Aí quando eu observei estas coisas, claramente estava diante dos meus olhos uma pessoa que está distorcendo a palavra de Deus. Vê-se ali Satanás, do jeito que ele tentou Eva, está tentando uma multidão de cristãos a se desviar da verdade.
e são milhares de seguidores seguindo esse povo. Eu prefiro ficar com o profeta Micaías. Ainda que eu fique sozinho, mas eu prefiro estar no centro da vontade de Deus. Amém? Licença. E sem falar também que Deus, ele deixou... Ontem o pastor Francisco falou a respeito que Deus é glorificado na relação sexual. Deus é glorificado. E o que acaba, o casal, ele leva para o seu quarto essas práticas que muitas vezes é visto na pornografia, cenas de filmes. A pornografia tem muito disso. Nós não vamos nos deter na pornografia porque é a palestra logo mais à noite. Mas você fica com a sua mente vendo essas coisas e você quer praticar. E esses sexólogos que se dizem cristãos, usando a palavra do Senhor, o que é que acontece? As mesmas coisas que se vendem no sex shops, é o local onde vende esses produtos, né? Para você inovar, né? Eles dizem assim: você vai inovar seu casamento para sair da rotina, e ali acaba vendendo essas coisas, né? Existe lá um vibrador, existe um tipo de gel. Claro que nós entendemos que na fase da mulher, não estou dizendo que a mulher que vai precisar de usar um gel lubrificante, né, para a relação, isso é pecado, de jeito nenhum, porque chega uma fase da mulher, quando ela começa a entrar na menopausa, que tudo isso vai se perdendo, e aí o ginecologista, ele vai prescrever alguma coisa, e você vai em uma farmácia e você compra. Não é preciso ir numa loja dessa comprar esse produto, mas lá existe com sabores diferentes, né, tem toda uma logística para você adquirir esses produtos e trazer para a sua casa. Isso o mundo aí fora oferece. Agora, o que mais me entristece é ver esses sexólogos se dizendo cristão, usando dos mesmos produtos para vender para as irmãs e para os irmãos e dizer que Deus está de acordo e que você pode até colocar... Eu vi uma dizendo, instruindo para uma irmã, que existe um vibrador que parece um batom. Eu fui pesquisar, parece um batom, e você pode colocar na sua bolsa, e você está no trabalho, sentiu vontade, vai no banheiro, coloca lá o vibrador e pronto. Espera aí, né? Deus criou o homem e a mulher para ter seu momento, e você vai se satisfazer, porque chega uma fase, irmãos, que você não vai satisfazer mais com o órgão do seu marido, se a mulher pratica isso. Por quê? Porque é diferente, ali você aperta no botão e ele trabalha, né? Faz o trabalho dele. Então, é o pecado entrando no meio do povo de Deus, né? E como o pastor ontem falou, a igreja ela se calou por muito tempo, não fala nada. Não, isso é do diabo, e não fala. Aí a igreja para e não fala. Aí vem o mundo, começa a falar todo errado, aí se a igreja não fala, o mundo está falando, né? E nós vamos aprender de onde? Por quê? Porque quando você se converte, eu não sei a idade aqui que vocês conheceram Jesus, mas passaram por uma vida antes, e aí você vem para o Senhor, e agora? A mente toda pervertida, e Jesus precisa aprumar essa mente, e vai aprumar como? Com o conhecimento da verdade. Então, por isso que é importante esse seminário, para nós aprendermos o certo, para não estarmos fazendo a coisa errada, nos enganando e achando que estamos fazendo certo. Muito bem. Certo, eu vou só dizer uma coisa para a gente ir para as perguntas, que tem outros assuntos nas perguntas também, não é? Bem, primeiro de tudo, tá bom? A sexualidade bíblica é entre um homem e uma mulher. Não é entre homem e homem, nem mulher e mulher, nem homem e bicho, nem homem defunto. É entre homem e uma mulher vivo. Casado. Tem que ser na esfera do casamento, tá bom? É isso aí. Tem que ser prazeroso, tem que haver afeição, carinho, carícias, tem que haver, não é? Entre eles dois. Tem que ser regular. Então, quem casa vai ter que suprir a necessidade do outro. E vice-versa, tá bom? É necessário. E eu falei aqui sobre o ciclo das 72 horas para os homens.
Vocês lembram, os que estudaram sobre isso? O ciclo das 72 horas. Se vocês não lembram, depois eu digo para vocês, vou dizer agora não. Tem que ser sem mácula, tá bom? Conforme diz Hebreus 13. Então, a gente não pode estar levando para o nosso leito certas práticas que são condenáveis pelo Senhor, como sodomia e outras coisas mais, não é? E tem que ser, tá bom, algo íntimo do casal, não é para a gente estar anunciando para o mundo todas estas coisas, não. Isso é coisa própria de cada um de nós, tá? E eu sei que às vezes, por estarmos expondo esses tipos de coisa, pode passar na mente de vocês depois alguma ideia a nosso respeito também, não é? E quando eu estava dando o curso de noivos para os jovens, aí eu tive que ensinar as coisas na vera, dizer como era ipsilipse, a relação sexual, né? Depois, né, o irmão, eu pregando, o irmão olhando para mim, disse, pastor. Mas é meu papel, tá bom? Instruir acerca de tudo, para que você possa viver de modo digno diante do Senhor. Bem, é isso que nós temos enquanto palestra. Agora vamos para as perguntas e respostas. E para mim também está difícil estar aqui. Eu não quero que vocês olhem para mim com outro olhar, não, tá? Eu só me disponibilizei a estudar, porque também a gente faz gabinete pastoral e nos gabinetes algumas mulheres, elas precisam conversar. E aí eu preciso ajudar, né? E então, para mim, ajudar essas mulheres, eu tenho que ensinar de acordo com a palavra. E para mim saber, eu não tenho a prática dessas coisas, graças a Deus eu tenho que pesquisar. E aí eu me tornei uma pesquisadora. E aqui eu estou com a minha filha, Ana Clara, ela é recém-casada, e eu não estou com vergonha dela, por estar falando nisso, e ela está presente. Por quê? Porque ela foi uma das alunas do curso de noiva. E aí foi estreito, porque aí eu tive que ajudar as outras meninas e tive que contar tudo para ela. Então, assim, lá foi mais difícil, agora a gente está melhor na situação, é verdade. E eu ajudei ela, mas eu não fico assim, com tanta vergonha, por conta que eu disse a você, uma pesquisadora, que eu preciso ajudar as minhas irmãs. E vocês não têm noção, irmãos, como na igreja precisa ter pessoas de Deus que ensinam a coisa certa. Porque se as irmãs não buscarem na palavra do Senhor, com alguém que conhece o Senhor, lá fora está ensinando de forma distorcida. Vamos lá, tem muitas perguntas. Pastor, Jesus, ele sabia o pensamento das pessoas, sabia quando o cabo queria botar ele no estreito, né? Mesmo, como você não pode dar meu pensamento, eu quero lhe botar no estreito agora. A palavra do Senhor diz que é proibido mentir. Aí está o casal lá no quarto, negociando. Aí o menino bate na porta e diz, mãe, a senhora está fazendo o quê? E aí, pastor? Bem, se for o homem que for responder, tá bom? Como ele perguntou para a mãe, a senhora está fazendo o quê, né? Então, mãe, meu filho, eu estou agitando seu pai, daqui a pouco eu abro a porta, pronto. Está resolvido. Eu conheço uma irmã, assim, e isso a gente tem que trabalhar, quem tem criança pequena, a ensinar eles que mamãe e papai precisam de um tempo a sós. Então, você pode dizer, uma irmã disse assim, que tinha os meninos pequenos e eles precisavam namorar. E o menino, a gente que tem filho pequeno sabe, né? Que o menino acorda em cada hora. Aí ela disse assim, olha, mamãe e papai precisam namorar, porque a gente é namorado também. Então, quando a porta do quarto estiver fechada, não bata, só se for uma emergência, porque nós vamos estar namorando. Né? A mãe disse para o filho. Então, quando eles viam a porta fechada, mamãe e papai estão ali namorando. Eu sei que é difícil a gente falar isso para os nossos filhos, né? Mas é criar uma forma de não mentir tão, né? Fazer como o pastor, se eu estou cuidando do outro. Nesse caso, cada um vai ter o seu jeito. O seu jeito de conversar, né? Vamos lá? Eita, Jesus. Diz assim,
É correto o esposo cristão usufruir de redes sociais para buscar inspirações e querer que a esposa cristã também participe? É correto? Repita a pergunta para os irmãos entenderem. É correto o esposo cristão usufruir de redes sociais para buscar inspirações e querer que a esposa cristã também participe? E querer que a esposa também participe? Pelo que eu estou entendendo, quando ele fala sobre buscar inspirações tem que ser em relação ao sexo, isso aí? Em relação ao Isso sexo. é pornografia, isso é pecado. Pornografia. É pecado isso aí. Tá bom? Isso é Porque pecado. o que acontece? Ele é crente, Sim. né? E ele vai buscar na internet, nas redes sociais, Precisa ver os outros fazendo para poder se inspirar. porque na internet, se você colocar lá no Google, vai aparecer meio mundo. Então, assim, vai ter casais lá fazendo todo tipo de coisa e você vai começar a olhar. Pelo que eu entendi aqui é o seguinte, você olha e você ainda chama sua esposa para ver com você, para ter inspiração. E isso é pornografia, é pecado diante do Senhor. É lascívia também. Oi? É lascívia também. É lascívia. Então, não é correto. Não, é pecado, tá bom? É pecado. Nós não precisamos disso. Nós precisamos entender que um casal, ele, para ter sua relação sexual, tem que ter afeição, tem que ter o programa de aquecimento, tá bom? O programa de aquecimento tem que ter isso. Não é assim, eu quero fazer e agora, já, feito coelho. Dá-se o nome disso de preliminares, né? né? Tem que ter o aquecimento, tem que ter vem antes. a palavra no pé do ouvido, o cheiro no cangote. Tem que ter estas coisas. E a mulher tem que ser acelerada um pouquinho para poder engrenar e pegar a marcha na quarta e ir embora. Então, tem que ter estas coisas, tá bom? Agora, fazer uso disto para alimentar a mente, porque o sexo ele é também mental, né? Precisa ser ativado aqui no cérebro. Não é necessário nós, cristãos, usarmos destas coisas. O texto de Cantares nos ensina o que devemos fazer. Devemos apreciar nossa esposa, devemos olhar para ela, devemos vê-la dos pés à cabeça e almejá-la, se encantar com ela, tá bom? Nós precisamos disso aí. E diante dessa realidade, então, na nossa afeição, no nosso jeito de ser, a gente vai se aquecendo até pegar fogo. Depois pega fogo, irmãos. Pega fogo, pega fogo, pega fogo. Pronto. Vai e faz. É porque para o homem é muito pelo que vê, né? Então, assim, pela pergunta aqui, o homem ele fica, vai ver essas coisas e ali ele já quer, né? Ele já, na cabeça dele já quer ter relação. Com relação à mulher, a mulher demora mais. A mulher é muito pelo que ela vai ouvir do marido, né? E leva um tempo. E por isso que é importante ter esse momento, né? Que dá-se o nome de preliminares, para que vá aquecendo a relação. Mas não precisa ir buscar internet, não precisa ver outros casais fazendo. Isso é pornografia, isso é pecado, e isso é o que estão ensinando aí. Até de casais que um absurdo agora dá-se o nome de trissal, acho que é trissal, relação sexual a 3, e você pode convidar irmãos. Imagina como é que está a situação. 2 casais, né? E você convida esse casal e vai fazer relação todo mundo junto. Gente, isso está acontecendo e isso é Sodoma e Gomorra. Porque no meio cristão é abominável, né? O Senhor não está sendo glorificado num relacionamento desse tipo, e é pecado. Pecado. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo? Pode usar brinquedos eróticos na relação? Pode responder isso aí. Não pode não, irmãos. Não pode usar, não. Porque o brinquedo, ele vai substituir,
né, o seu marido. E não vai dar certo esse negócio. E no sex shop tem todos esse tipo de brinquedo, como eu já falei, e não é aconselhável um casal cristão ele usar esse tipo de brinquedo, né? O pastor que eu estava lendo ali, no Casamento Nota 10, ele disse que na relação sexual que se usa esses brinquedos, ele disse assim, na vida sexual que se usa brinquedo não é brincadeira. Então, entenderam a mensagem, né? Esse tipo de brinquedo não é brincadeira. E Deus, ele já presenteou o casal com tudo que é necessário para a satisfação completa. Por quê? Porque eu vou me satisfazer com meu marido e ele vai se satisfazer comigo. Nós não precisamos de ver outras coisas, não, para que isso aconteça. E vou falar depois. Vamos para a pergunta aqui. Exato, irmã Antônia, é mesmo. Ele disse o quê? Fernanda quer fazer uma pergunta. Para os dois. Em condições normais, ótimo, amém. Mas aí eu me pergunto assim, porque nós conhecemos um casal que são jovens e há pouco tempo de casado, ele pegou uma bactéria na coluna e é cadeirante. Então, ele não sente nada da cintura para baixo. Ele até, conversando com sua esposa, a liberou do casamento, mas ela optou em continuar casada. Aí, eu fico me perguntando, nesse caso, uma prótese peniana para a relação íntima dos dois, é pecado? Vamos Deixa pensar. eu botar um tempero na pergunta. Bota. O cabo perde os dentes, bota uma chapa. O cabo perde o cabelo, bota uma peruca. O cabo perde uma perna, bota uma prótese. Aí, a pergunta dela. Certo. Pronto. No vamos caso, lá. isso é uma Certo. exceção, né? É um caso excepcional. É um caso excepcional. Agora a gente precisa ver o seguinte: que mesmo ele colocando a prótese ou usando o brinquedo, não é ele. Tá bom? Não é ele. Ele não vai sentir nada. Ele não vai estar participando ativamente disso. Então, eu sei que é um caso difícil, e aí é graça de Deus mesmo sobre a vida da esposa, né? Como você bem disse, ele a liberou para que ela pudesse tomar uma decisão e até contrair outro matrimônio, viver a vida dela comumente, mas ela também demonstrou amor por ele e é sacrificial, e é isso que conta em querer ficar com ele. Aí, fazer uso disso por conta dessas circunstâncias não é viável, porque não é ele. Tá bom? Não é ele. E sem contar que a gente pode querer também, até no caso que não for assim, mas que alguém use brinquedo e etc., passe a depender mais do brinquedo. É prejudicial isso. Aí vai acontecer de que a mulher troque o homem pelo brinquedo. É pior. No caso, se essa pessoa viesse se aconselhar comigo, eu diria, não use brinquedos, não use uma prótese, mas eles podem namorar, né? Ele liberou ela para ter, né? Porque ele não vai poder, mas ele pode acariciar ela, né? E a mulher, ela é cheia de sensor, né? A mulher tem sensores. As mulheres, nós temos sensores, e no toque... Eu estou entendendo o que tu quer dizer, mas tu eu vai não vou com dizer. calma. Eu Tu não vou vai com dizer não, ele calma. sabe o que eu quero dizer, mas não vou não. Existe uma linha, tá bom, que pensa que em situações como essa é possível usar as mãos para satisfazer a esposa. Vocês já entenderam, né? Vocês entenderam? Não é a mão dela, E é a ela mão pode dele. chegar... Não é bom? porque eu estudei muito sobre isso, aí eu vi muitos relatos. Mas você vá com calma.
E ela pode chegar até o orgasmo. Tá bom? É. Entendeu? Mas é isso. É. Crente pode usar fantasias? Crente não pode pular carnaval, não, irmãos. Tá bom? Então, pelo amor de Deus. É o problema mesmo, esses crentes. Qual é o problema com a fantasia? Tá bom? É que tem outra pergunta aqui. Eu acho melhor eu dizer outra pergunta que é linkada a essa. Diga aí. Como Sai pra lá, inimigo. justificar o casal se dizer cristão, marido? Acho que o marido da irmã é. Ficar Só com pode, né? Se fosse era adultério aí, se fosse outro. Sim, vai, continua, certo. Ficar comprando fantasias em lojas de sex shop e ainda exigir que a esposa se vista como tal. Certo. Pronto, vamos pensar, tá bom, no que está por trás disso aí. Primeiro de tudo, a gente percebe que se o marido ou a esposa precisa usar deste artifício, significa que, por si só, um ou outro, tá bom, ou ambos, não estão satisfeitos consigo mesmos. E aí precisa encontrar um incremento para melhorar a situação da relação sexual, certo? É isso aí. Segundo, se você coloca uma fantasia, você está mentalizando essa fantasia. Aí, vamos supor que ele coloque uma fantasia de uniforme de enfermeira, né? Desculpa as enfermeiras aqui É, presentes. uniforme Mas de elas não usam enfermeira. mais aquela roupinha. Aí agora Agora são diferentes, né? os scripts diferentes. Exato. Né? Mas vamos supor que fosse assim. Aí ele vai e faz isso, tal. Então ele está tensionando fazer sexo com enfermeira. E se ele ficar doente e for levado ao hospital, quando ele chega lá que vê as enfermeiras, a mente dele vai trabalhar feito um pecador insaciável. Então eu não aconselho isso não, irmão. Isso é um problema mental. Precisa de oração. Tá bom? Não é necessário essas coisas para nós termos satisfação na nossa relação sexual, não. Isso é coisa que o mundo usa, mas nós não. Eu questiono a motivação de se usar esses artigos. Por quê? Porque o que estaria na mente do homem, né? O que ele está pensando em ver sua esposa vestida com esse tipo de fantasia. A Mulher Maravilha. Não é fantasia, de tipo de roupa. A Mulher Maravilha vai pensar na atriz. Porque se tem homens que desejam ver a esposa com... Vocês lembram daquela, antigamente, os estudantes que as meninas usavam a sainha caque, que era as sainhas... A farda da escola. A farda da escola. E tem homens que desejam que a mulher se vista daquela forma, né, na hora do ato. Então, na cabeça dele, por alguma razão, ele está querendo recorrer a alguma coisa do passado. Porque não há necessidade de sua esposa, né, usar esse tipo de fantasia. Né, de aeromoça, dessas coisas. Existem umas coisas aí meio doidas. Não, mas eu vou no pior ainda, tá bom? Porque a gente está amenizando, mas pode ser que ele queira que use aquelas roupas de meretriz. Sim, também tem essa Tá bom? questão, né? Que se vê em pornografia. Sim. Mulher gato. Com os espartano. Espartilho, né? Ligas e outras coisas, outros adereços. Bom, então ele viu na pornografia. Aí quer que sua esposa se assemelhe àquela mulher da pornografia. Então ele quer mentalizar isso, ele quer satisfazer a sede da mente dele, do pecado dele, com isso. Ele está transferindo o pecado
sobre a meretriz para a esposa. Isso é pecado. A mente dessa pessoa está contaminada. Precisa se arrepender e confessar diante de Deus para ficar liberto disso. E sem falar que Jesus disse na sua palavra que se você pensar, né, na sua mente, você já cometeu adultério. Então, assim, possa ser que tenha homens, né, dentro do seu quarto cometendo adultério, pensando, porque você não vai ter relação sexual com seu marido, você tem que pensar nele. Né? Sua mente tem que estar voltada para ele. E a palavra do Senhor nos diz lá em Filipenses que a gente deve pensar em tudo que é bom, né? Seja isso que ocupe a nossa mente. Então, assim, a mente do crente ele não pode estar contaminada com esse tipo de conteúdo. Porque na hora, né, ali de algo que Deus fez, que Deus disse que era bom, se Deus disse que era bom, quem é o homem para dizer que não é? Então, a mente dele contaminada, ele vai trazer à tona, e sem falar, ainda existem maridos, eu estou muito inteirada, né, Edvaldo? Tá mesmo. Ainda existem maridos que assim, quer, num momento lá, dizer uns palavrões, né, alguma coisa, e muitas vezes agredir até a mulher, e isso, Puxar os cabelos dela. Puxar os cabelos. Jogar na parede, fazer alguma coisa. Tem mulher que gosta dessas coisas, né? Misericórdia. Isso é a intimidade do casal, tá? É a intimidade do casal, mas tem coisas que, como o pastor falou ontem, o Senhor tem que ser glorificado nesse momento também. Amém. É Charles, né? Que vai falar. Charles, me ajuda. Bom, está entendido essa questão de assemelhar roupa com pornografia, certo? Mas saindo desse âmbito, qual a importância do homem botar uma cuequinha box bacana, a mulher botar uma lingerie bacana, ou vir com a camisa da alpargata, com o short do marido, o negócio... Bem, dentro da consciência cristã, tá bom, de cada um de nós, a gente pode sentir-se bem com estas coisas, desde que realmente seja algo puro entre o casal. Qual é o homem que não gostaria de ver sua esposa bem vestida para o ato sexual? E a esposa também gostaria de ver o marido bem vestido, não bem vestido, mas perfumado, cheiroso, com higiene, essas coisas todas, né? Então, isso a gente entende e a gente sabe conversar isso com o outro muito bem. E a gente pode pensar nisso. O que a gente não pode é tentar colocar coisas mundanas em nossa relação. Isso a gente não pode. Tá bom? Aí a gente vai estar contaminando o nosso leito e a gente não quer que faça isso. E também a questão da higiene é muito importante, né, para o casal. Ter que tomar um banho, ter que usar um bom perfume. E a mulher pode comprar, sim, uma lingerie bonita para o esposo. E o esposo também pode, como o Charles falou, né, ficar arrochadinho para a esposa. E não também, tem mulher que vai dormir e coloca uma camisa de um candidato. Né, como ele falou da alpargata de um candidato. Então, assim, precisa ser cultivado, né, e de você fazer isso nos princípios de Deus, que isso não vai ferir os princípios do Senhor. Até porque, no momento da relação, os dois vão ficar, né, despidos. Eu acho que sim. Eu acho que sim, né? Não, é para ser, né? Mas... Vamos para a próxima pergunta. Fala, Fabiano. Pastor, ainda em relação ao uso da prótese, eu tenho um amigo no trabalho que ele tem 60 anos, é cristão, e ele colocou a prótese devido a uma cirurgia de retirada de prótese, da próstata, né? Certo. Que ele não teria mais ereção, né? Aí, no caso, ele colocou essa prótese porque não atrapalharia ele a sentir o prazer. É correto ele colocar essa prótese? Ele sendo cristão e a esposa dele sendo jovem, ainda com todo o vigor. Bem,
É uma pergunta à Vamos parte. pensar no seguinte, tá bom? Quando a gente fala de prótese, eu entendo algo que é externo, que foi colocado para ocupar o lugar, mas não favorece sensações. Ele sente o prazer. Bom, mas se ele sente, então é mais que uma prótese. Digamos que seja mais uma É uma reparação plástica. é uma cirurgia. Pronto, porque é mais uma reparação plástica do que prótese propriamente dita, está entendendo? Nesse caso, Pode dizer alguma coisa. nesse caso, se trata mais disto, porque se há sensação, se há a percepção de sensibilidade, se ele consegue sentir prazer fisicamente por meio daquilo, não é uma coisa mental não, tá bom? Provém daquele próprio órgão. Então, a gente percebe e entende que é mais uma correção do que uma prótese, não é? Porque prótese ela não vai deixar a gente sentir nada, não. Prótese é algo externo, ele não está ligado a muita coisa e não vai produzir sensações em nós, não. Eu entendo isso, eu penso assim, né? Posso ir para a próxima? Pode. Pode um homem querer fazer tudo o que quer com a mulher no sexo? Ela tem que deixar ele fazer? Respondeu, não foi? Que não pode deixar fazer o que quer. Não pode fazer o que quer, não. Tem que fazer o que é certo. O que é certo, né? Isso acontece porque muitas vezes tem homem que força a mulher a fazer algo, né, que ela não quer e ela tem a dúvida. Eu devo fazer? E eu diria que não. Aí você pode dizer, mas mãe, se meu marido não me quiser mais, você é uma crente, você vai orar a Deus e Deus vai ser com você nessa situação. Porque Ele está vendo que você não está querendo fazer o que é errado. Então, oração e Deus vai resolver essa situação. Vamos lá. Pode um cristão frequentar motel com sua esposa? Bem, o motel, o problema do motel é que ele é um ambiente de promiscuidade e prostituição. E aí se assemelha àquilo que Paulo disse, de os irmãos estarem frequentando casa de deuses estranhos para comer o banquete de lá, sabendo que o banquete em si, ele provém do Senhor e não do ídolo, mas em virtude de estar sendo utilizado no ambiente de idolatria, de demônios, então ele disse que a gente não pode beber o cálice do Senhor, a mesa do Senhor, e também participar das mesas do demônio. Então não é aconselhável para o cristão estarmos conduzindo nossas esposas a motéis. Se você quer tirar um dia para ir para um ambiente diferente, vá para uma pousada, viaje, vá lá para um hotel 5 estrelas e outras coisas, mas aquilo logo só assim. Porque se for para ir para um hotel, me chega para ficar em casa, irmãos. Tem que ser logo para um negócio grande, se for, né? Assim, pensar dessa maneira, tá bom? Pode não. Lá é lugar de de lugar de prostituição. iniquidade. Exato. Né? Vamos lá, vamos acelerar aqui. Pode fazer amor escutando música internacional? Hã? Quando eu dei a palestra das Agora mulheres, deu mesmo. perguntaram se podia ouvir louvor, né? Aí foi que eu disse que eu disse. Internacional. Vai, música internacional. Música internacional. Sim, vamos dizer um instrumental, Sei lá. né? Você coloca lá algo para não ficar sem nada e coloca né? um instrumental. Pode, instrumental Pode, pode, irmão, tranquilo, pode. Instrumental, Não, internacional, problema não. que você não sabe nem o que tal. Você não o entende a problema- letra, né? E fica só o. Você só não pode assim, porque Agora é o porque problema... com o louvor, né? Aí Espera aí um o minutinho. louvor. É que você pode associar estas coisas. Esse é o perigo, tá bom? Assim, a nossa mente, ela costuma fazer isso. Então, se você ouve
por exemplo, Essa é boa. põe um louvor lá e vai fazer amor, aí de repente vem para a igreja para o culto. Aí o louvor vai e canta o louvor que vocês estavam namorando. Aí a mente... Aí você vai ficar doidinho dia de Vai Deus. associar. É melhor Entendeu? o instrumental mesmo, o internacional que você não entende. Algo que você não entende que faça um barulho, né? Porque o louvor... Tá, diga aí, complicado. próximo, que o tempo está passando. Que tipo de carícias são permitidos na relação no momento conjugal? É isso aí é. Já respondeu, né? É. Tem que acariciar, tem que beijar. Alisar, e fazer alisar massagem, e- dar um cheiro no cangote, um cheiro No cangote. ali, nos seios, acariciar. Dar um aperto. São as carícias, é. Vocês já viram os animais como eles fazem? Assim, o leão com a leoa, já viram o leão? Ele dá uma dentada no pescoço dela, irmão. O leão. É. Eu vi no National Geographic isso. Tava um documentário sobre leão, aí tava lá o leão dando em cima da leoa, aí chegava perto dela assim, dava uma dentada no cangote dela. Pronto, vocês sabem fazer isso, irmãos. É, lá é o instinto animal, o o jeito instinto dele, animal, né? Mas é. não incentiva os homens a dar uma dentada no pescoço Já da o mulher. pássaro, a ave, o que é que o macho faz? O macho, ele faz todo um traquejo. Ele põe assim o peito para fora, para dizer que é macho. A ave macho, né? Aí ele levanta as asas assim, dá uma rajada, né? Um cântico, aí a fêmea fica toda assim. Pronto. Então a gente sabe fazer esse negócio, né? A gente pega na coxa, na cabeça, no cabelo, alisa, dá um beijo de... Isso tudo é estímulo, tá bom? É. Eu acredito que essa já foi respondida. Quais os tipos de sexo proibido no casamento de acordo com a Bíblia, né? Vocês sabem. Já. Vai. O marido... Não, a mulher pode negar ter relações com o marido sem estar doente? 1 Coríntios 7, a gente leu, não pode privar o outro disso não, tá? E aí, Não pode privar, não. 72 horas, né? Não pode privar isso não, tá bom? Nós temos que ter o intuito de satisfazer um ao outro nisso aí. Porque a Bíblia compara a mulher virgem com a noiva de Cristo. Eu não entendi compara porque a igreja tem que ser santa. Sim. Tá bom? A igreja tem que ser pura, santa, então ele compara como a mulher virgem, certo? A igreja tem que ser santa. E isso depende de nós, né? Eita, vamos lá. É a última. Só uma, viu? Perante a Bíblia, como ficam as mulheres que, embora não são mais virgens, no entanto, têm desejo de casar-se e constituir um lar e ter uma vida com Cristo? É assim. Entendeu? Entendi. É assim. Houve um dado momento em que você teve relação sexual com alguém e agora não é mais virgem e deseja casar-se, contrair um matrimônio e etc e tal. O que você tem que fazer, tá bom? Bem, primeiro ora a Deus para que a pessoa certa venha a assumir um compromisso de namoro e depois de noivado. E nesse período de namoro e noivado, você tem que abster-se de relação sexual. Tá bom? Tem que ser namoro crente mesmo. E aí, quando casar, você segue adiante. Você tem que ter isso em mente, tá bom? Embora tenha se perdido a virgindade lá no passado, mas Deus é misericordioso e gracioso. E você pode, então, namorar, um namoro santo, diante de Deus, noivar e casar, e depois desfrutar disso normalmente, tá? Agora, seja claro com a pessoa que você vai estar assumindo o seu namoro, porque se você não contar, não for transparente, isso pode ser motivo de anulação de casamento. Tá bom? Isso pode ser motivo de anulação de casamento, o que não deve acontecer. Mas se ele é um cristão também e ama você, ele vai perceber, vai entender a sua situação e vai ajudar você nisso também. E aí, depois que casar, deleita-te
com a mulher, o homem da mocidade, daquilo que Deus providenciou, tá bom? Isso não só para gente jovem, né, porque pode ser que tenha situações de mulheres jovens assim, como também para as mulheres de meia idade, mulheres maduras também, que infelizmente estão sozinhas, tá? O correto é, se você tem a possibilidade de contrair um novo relacionamento, então tem que ser feito da maneira correta, e a maneira correta é um namoro sério, tá? Sem relação sexual, aí você noiva e casa, e depois que casa, aproveita a relação sexual no seu casamento. Este é o padrão de Deus, tá certo assim? Aí, mas pastor, eu não vou aguentar ficar tanto tempo só namorando e etc. Bem, aí, isso aí é com você. É preciso ter uma conversa, um diálogo franco, você e o parceiro, o novo namorado, alguma coisa assim, para que vocês honrem a Deus. Tá? E mais, nós temos que entender que isso tem que ser feito no Senhor, tem que ser com alguém crente no Senhor. Tá? Não pode ser julgo desigual, não. É isso. Bem, depois disso, se alguns de vocês tiverem alguma outra indagação, alguma coisa e quiserem perguntar depois, nós vamos estar à disposição também para conversar, se alguém desejar, tá bom? Vamos ouvir um louvor para a gente encerrar?